Oi, mulher, tudo bem com você? Hoje eu quero bater um papo de mulher para mulher, para a gente falar sério sobre alguns assuntos que, na maioria das vezes, a gente não para questionar. Eu sou Franci Lima, escritora, palestrante, empreendedora, profissional de educação física, e eu estou aqui hoje para te perguntar: quem é você? Na maioria das vezes, a gente passa a nossa vida inteira naquele fluxo contínuo de rotina, de trabalho, de responsabilidades. E a gente vai seguindo esse fluxo, a gente vai seguindo essa rotina dia a dia, e raramente a gente para se perguntar quem somos nós, não é verdade? Por que eu falo isso? Porque eu já passei por isso. Eu vivi a maioria da minha vida achando que eu era uma pessoa, até eu descobrir que eu era outra pessoa. E muitas vezes a gente passa a vida inteira nesse fluxo de viver o dia a dia, de cumprir a rotina, de mostrar eficiência no nosso trabalho, nas nossas responsabilidades, de dar conta de tudo, especialmente nós mulheres, que temos muito essa coisa de mostrar competência, que temos muito essa coisa de mostrar que nós somos guerreiras, que temos muito essa coisa de mostrar que nós damos conta de tudo, e a gente precisa ter muito cuidado, porque na maioria das vezes isso acaba se tornando uma armadilha contra nós mesmos. Então, eu gostaria de, nesse início de conversa, pedir que você parasse um pouquinho e você me dissesse quem é você. Quem é você no sentido de o que sobra de mim quando eu tiro o meu trabalho, quando eu tiro a minha família, quando eu tiro as coisas que eu ouvi, as coisas que eu acreditei, o que sobra? Então, muitas vezes, a nossa construção familiar, social, ela nos colocou dentro de uma redoma, ela nos colocou dentro de uma realidade que nem sempre é a verdadeira. E eu lembro que desde muito criança eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Eu sempre fui aquela pessoa de questionar as coisas. E eu lembro que algumas décadas aí atrás a gente não podia, né, questionar os pais, a gente não podia responder os pais. E eu tinha uma língua muito solta. Essa coisa de o meu pai falar uma coisa, a minha mãe falar uma coisa, e eu já respondia, né? E por muitas vezes eu fui castigada por conta disso, muitas vezes eu fui repreendida por conta disso, porque eu era a menina que questionava. Eu queria saber por quê. Por que, que eu tenho que fazer isso desse jeito? Por que, que eu preciso disso? Por que, que eu tenho que me comportar dessa forma? E na adolescência eu continuei, né, com essa inquietação, na fase adulta também, mas a grande verdade é que eu estava me procurando. Eu estava querendo saber quem eu era de verdade. Só que durante a vida inteira eu segui os padrões, mesmo com essa inquietação, mesmo com essa coisa de questionar, de me perguntar, eu vivia os padrões. Então, era muito o que os meus pais falavam, aquelas verdades absolutas, era muito o que os professores falavam, o que o pessoal da igreja falava, o que o contexto social é, ditava, e eu fui me acomodando. E eu acredito que você também, em algum momento da sua vida, ou quem sabe na atualidade, você esteja nessa situação de seguir o fluxo, de ouvir o que as pessoas falam, de fazer o que as pessoas desejam que você faça, de mostrar a sua competência, de mostrar que você é uma mulher, quem sabe, respeitadora, uma mulher que segue as regras. Mas quem é você quando tudo isso para de existir? Então, às vezes a gente precisa silenciar o mundo para poder ouvir a gente. Às vezes é preciso a gente parar de ouvir as pessoas, às vezes é preciso a gente parar de escutar tudo ao nosso redor para a gente poder se escutar. E na maioria das vezes nós estamos na correria, na maioria das vezes a gente está no meio de projetos, na maioria das vezes a gente está ali assoberbada, na maioria das vezes a gente está atropelada por tantas coisas que a gente ouviu, por tantas coisas que a gente acreditou, por tantas coisas que a gente construiu durante a vida inteira, e a gente não para nesse momento para se questionar quem nós somos de verdade.
E quem você é de verdade é você saber exatamente o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz feliz, o que te faz infeliz, o que você quer para a sua vida no futuro, qual é a sua realidade ideal, o que você pretende construir, que estilo de vida vai te realizar como pessoa, como mulher. E muitas vezes a gente passa a vida inteira sem saber dessas respostas. A gente está, a gente está naquele flow de ser uma coxa de retalhos que foi construída pelo que ouviu do pai, pelo que ouviu da mãe, pelo que ouviu do professor, pelo que ouviu na, na igreja, pelo que ouviu na sociedade. A gente vai criando essa coxinha de retalhos, vai construindo tudo isso, mas a gente raramente se inclui nisso tudo, a nossa vontade realmente pessoal, a nossa essência. E nós vivemos num mundo hoje que está perdendo a sua identidade. As pessoas estão cada vez mais iguais. Hoje, quando a gente fala de redes sociais, a gente vê muito essa coisa de posts muito iguais, né? Uma linha de pensamento muito igual, as pessoas umas copiando as outras. Tem as famosas trends, né? Quando alguém faz alguma coisa e lá vem todo mundo fazendo igual aquela mesma trend, milhões de vídeos usando o mesmo áudio, milhões de vídeos usando a mesma composição. As pessoas estão perdendo a sua essência, a sua identidade, exatamente porque elas não sabem quem elas são. Estão só seguindo a onda, estão só seguindo ali a maioria, estão seguindo um caminho que elas nem sabem para onde levam. E eu, sinceramente, eu não quero que eu e você estejamos no meio dessas pessoas que está se perdendo. Eu não quero que eu e você sejamos essa pessoa que não sabe qual é a sua essência. E eu digo isso porque durante muito tempo eu vivi exatamente seguindo a moda, seguindo as trends, embora dentro de mim tivesse essa inquietação que me fizesse ali buscar algo diferente, mas por muito tempo eu entrei naquela caixinha que prepararam para mim, e eu fiquei ali dentro, né, tentando caber dentro daquela caixa que não me cabia. E foi só a partir de uma viagem de autoconhecimento, que foi uma viagem que eu entrei meio que por acaso, né? Eu entrei em uma mentoria para descobrir a identidade do meu negócio, o que eu queria para o meu negócio, e eu acabei descobrindo a minha própria identidade. Por quê? Nessa descoberta, eu também aprendi que o nosso trabalho, o nosso negócio, ele precisa se conectar com quem nós somos. E o mais interessante é que às vezes a gente passa a vida inteira buscando realizações e a gente empreende, às vezes a gente entra numa carreira, a gente faz um trabalho, a gente faz uma série de coisas porque a gente está buscando a nossa liberdade, a gente está buscando ali a nossa realização pessoal, a gente está buscando de alguma forma o nosso sucesso. Só que na maioria das vezes a gente está buscando isso do jeito errado, no caminho errado, nas coisas erradas. E por que eu falo isso? Porque desde cedo, o meu primeiro empreendimento foi aos 8 anos de idade. Então, com 8 anos de idade, eu já estava ali empreendendo com minha irmã, fazendo adesivos para vender na escola, né? E durante o restante da minha vida inteira, eu empreendi. Eu não consigo lembrar de mim sem empreender. Então, eu tive diversos negócios. Eu tive loja de roupa, eu tive bomboniere, eu tive brechó, eu tive sorveteria, eu tive chocolateria, eu tive um monte de coisas. Só que esses negócios, eles começavam e, de repente, aquilo parava de me encantar. Aquilo parava de fazer sentido. E aí, eu desistia ou o negócio falia. E eu ficava me perguntando, a minha família ficava, né? Para com isso, né? Vai procurar um emprego normal, como todo mundo, vai passar no concurso, como todo mundo faz. Para com essa loucura. E eu tentava entender por quê, né? Por que que eu ficava buscando tantas coisas e acabava que nenhuma daquelas coisas me satisfazia. E só hoje eu entendo o motivo disso. Na verdade, eu estava buscando a minha liberdade. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ter flexibilidade de horário, de trabalhar da minha casa, de poder, né, fazer as minhas coisas do meu jeito.
Então, desde os meus 8 anos, eu estava procurando isso, a minha liberdade. E a minha liberdade, ela vinha a partir de um negócio próprio. Só que por eu não me conhecer, por eu não saber o que eu estava buscando, por eu não saber o que queria me trazer essa realidade, eu acabava colocando negócios que não tinham a ver com a minha essência. Eu colocava negócios que não tinham a ver com quem eu sou, com o que eu queria, com o estilo de vida que eu sonhava. Eu lembro bem do meu último negócio, que foi uma chocolateria que eu coloquei com a minha irmã. E, nossa, eu comecei esse negócio muito empolgada, porque eu dizia assim, nossa, vai dar muito dinheiro, todo mundo gosta de chocolate, as pessoas vão amar, vai ser um sucesso e tal. E a gente montou aquela loja. E já, assim, nos primeiros meses, eu disse assim, meu Deus, né, o que que eu tô fazendo aqui? Porque eu odiava cozinhar e a gente ficava naquela coisa da cozinha, de produzir os chocolates artesanais, né, de fazer aquela coisa toda. A gente ficava ali tendo que fazer todo o processo até a venda, e aquilo me estressava, sabe? Não era algo que eu gostava. Então, a gente ficava ali o dia inteiro, a gente abria a loja 8 horas e ficava até 8 da noite, e era aquela coisa assim era um peso para mim, era um peso para mim. Só que na época eu não entendia isso. Eu só achava que, poxa vida, é mais um negócio que vai falir, por que que esse negócio vai falir? Na verdade, o que eu queria era um negócio que me desse liberdade, que eu gostasse de fazer. Mas o caminho que eu estava usando para adquirir isso não era condizente, era um caminho totalmente contrário. E por que que eu entrava nessas furadas? Porque eu ainda não entendia qual era o estilo de vida que eu queria. Eu ainda não entendia qual era o tipo de negócio que podia realmente me dar liberdade. Eu ainda não entendia quem era a Franci Lima. Eu ainda não entendia o que eu gostava, o que eu não gostava, o que me fazia feliz, o que me deixava triste. Eu ainda não entendia qual era a minha essência, eu ainda não tinha um posicionamento, eu ainda não tinha identidade. Então, muitas vezes a gente está nesse flow de tentar diversas coisas de forma inconsciente, a gente está buscando uma realização, mas muitas vezes a gente nem sabe que realização é essa que nós estamos buscando. A gente nem parou para pensar qual é a minha rotina ideal, qual é o meu negócio ideal, qual é o meu estilo de vida ideal, qual é a pessoa ideal, qual é a casa ideal, qual é o ambiente ideal para mim. E a gente vai muitas vezes fazendo o que todo mundo faz, a gente vai muitas vezes se acomodando para agradar família, amigos, chefes, namorados, maridos. Às vezes a gente vai se encaixando nos sonhos das outras pessoas. Às vezes a gente vai só se acomodando, entregando o que as pessoas esperam que a gente entregue para o mundo. Mas nós precisamos nos perguntar se isso tudo está fazendo sentido. E na maioria das vezes, quando a gente descobre que não está fazendo sentido, a gente precisa fazer um mergulho interno. A gente precisa parar tudo, a gente precisa parar tudo e fazer um mergulho interno para a gente poder se entender. Há pouco tempo eu tinha ranço dessa palavra autoconhecimento. Eu não sou uma pessoa muito ligada nessa coisa de misticismo, de uma série de coisas. Então, autoconhecimento, para mim, ele soava como, sabe, uma coisa de utópica, uma coisa de magia, uma coisa que não me atraía. Mas quando você entende realmente o que é o autoconhecimento e você se entende, você se lê, você se descobre, isso é algo muito libertador. E nessa minha viagem, por entender quem eu era, eu acabei descobrindo coisas incríveis sobre mim mesma e sobre o mundo. E foi então que surgiu, em 2022, surgiu esse livro aqui, que é o livro Elas Voam. Ele é um livro digital, por enquanto, ainda não tem a versão física, mas ele é um livro que surgiu como um grito para que outras mulheres pudessem também entender a importância de se ler, de se conhecer. Nesse livro, eu trago uma abordagem bem realista
sobre a realidade das mulheres, né, sobre a vida das mulheres de um modo geral, e eu separo o livro em 4 partes que eu chamo as 4 liberdades da mulher independente e feliz. Então, essas 4 liberdades, eu falo da liberdade emocional, como a gente pode controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, como a gente pode direcionar esses pensamentos, essas sensações para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós somos, e como a gente pode fazer isso para que a gente possa ser feliz todos os dias. Na segunda parte do livro, eu falo sobre a liberdade física. Então, eu sou graduada em educação física e eu amo falar sobre vida saudável, sobre exercício, sobre bem-estar. E no livro eu trago essa abordagem também dessa coisa do cuidar físico, né? Até que ponto se aceitar fisicamente também. O que a gente pode fazer para melhorar esse corpo, esse físico. Na parte 3 eu falo sobre a liberdade social, que é essa coisa de você ter tempo para se dedicar a você mesma, para se divertir, para descansar, para relaxar, para se relacionar com o mundo, com as pessoas. E na quarta parte eu falo sobre a liberdade financeira, as possibilidades que nós temos de fazer o nosso próprio dinheiro, de empreender, de realizar os nossos sonhos com as nossas próprias capacidades, habilidades. Então, esse livro, ele surgiu, ele foi o meu primeiro livro de não ficção, eu sou uma escritora de ficção, eu gosto muito de escrever romances, contos, e esse livro surgiu nesse momento exatamente para alertar mulheres da importância que nós temos de nos conhecermos. E eu chamo isso, como escritora, eu chamo isso de uma leitura, né? Uma leitura de nós mesmas. Então, quando você se lê, você se liberta. Quando você se conhece, você cria asas. Você começa a voar, porque agora você sabe exatamente quem você sabe exatamente onde você quer chegar, você sabe exatamente o que te preenche. Então, é muito importante a gente fazer essa leitura de nós mesmos. E nesse processo de escrita desse livro, nesse processo de me colocar mais para falar com mulheres, de palestrar, de trazer uma série de elementos para que pudesse ajudar mulheres a se ler, surgiu o método ler. O método ler, ele é o método que ele veio exatamente para juntar todas as partes minhas que estavam separadas e ele trouxe isso e juntou tudo. Então eu vivia muito incomodada porque eu sempre fui uma pessoa multipotencial, aquela pessoa de várias habilidades, de gostar de fazer muitas coisas. E nesse processo eu me sentia muitas vezes fatiada. A gente vem aqui para as redes sociais e a gente fica muitas vezes podada, porque você tem que escolher um nicho só, você tem que falar de um assunto só. E eu ficava incomodada com aquilo, porque eu amo ler, eu amo escrever, eu amo falar de livros, mas eu também amo falar de bem-estar, de exercícios, né, de hábitos saudáveis, eu também amo falar de lazer, eu gosto de me divertir, eu gosto de mostrar os filmes que eu estou assistindo, as músicas que eu estou escutando, os lugares que eu estou visitando. Eu também gosto muito de empreender, faz parte de mim. E durante esses anos todos, depois de muitos erros e acertos, eu consegui sintetizar muitos conhecimentos, muitas coisas bacanas também sobre o empreender. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer com isso? Qual o meu diferencial a partir disso tudo? E se eu juntar isso tudo, o que vai dar? E então nasceu o método Ler. O método Ler, ele tem como pilares leitura, lazer, estilo de vida saudável e rotina lucrativa. E eu trouxe o método Ler exatamente para transformar a vida de leitoras, de mulheres que já gostam de leitura, que já gostam de livros, ou que pretendem colocar esse hábito da leitura nas suas vidas, mas também trazer outras coisas, porque eu acredito que a gente precisa se desenvolver não só intelectualmente, não só mentalmente, mas a gente precisa desse desenvolvimento físico, desse desenvolvimento social, desse desenvolvimento financeiro, para a gente realmente ser completa. E daí surgiu o método Ler. E esse método Ler, ele traz realmente a minha essência, a minha identidade. Agora eu me sinto realmente representada, porque aqui tem um diferencial. A gente sempre escuta muitas escritoras falando de livro, de livro, de livro. Mas uma escritora que traz uma abordagem da educação física, que fala também de vida saudável, não é todo dia que você encontra, né?
E é isso que eu quero que você entenda. A partir do momento que você se lê, a partir do momento que você se interpreta, você sabe exatamente o que é que vai te diferenciar do mundo. Você vai entender exatamente qual é a tua identidade, qual é a tua essência, o que você pode oferecer de diferente para as pessoas. E a gente sabe que nós vivemos num momento do mundo onde é isso que faz com que as pessoas se conectem. É o teu diferencial, é a tua essência, é onde você está ali de verdade. Então, reproduzir conteúdos, fazer o que todo mundo está fazendo, é mais ou menos, né? Não diria que é totalmente fácil, mas é o caminho mais prático. Porém, você se diferenciar por algo que é só teu, por algo que só você sabe fazer daquele jeito, é o que vai te levar a um patamar acima das outras pessoas. Então, procure hoje aquilo que é só teu. Só que para você achar isso que é só teu, você precisa se conhecer. Então, comece hoje a fazer aquela pergunta que eu fiz lá no início. Quem é você quando tira todos os ruídos do mundo? Quem é você quando tira o que você aprendeu com seus pais? Quando tira o que você aprendeu na escola? Quando tira o que você é no trabalho? Quando tira o que você é em público? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você que só você conhece? Isso é profundo, mas a gente precisa parar para pensar sobre isso. E nessa correria do dia a dia, nessa correria de fazer tantas coisas, a gente não para, a gente nem sente, a gente nem percebe muitas vezes essa necessidade. Então hoje eu quero te fazer esse convite. Pare um tempo. Outra coisa que eu aprendi é que muitas vezes a coisa mais produtiva do mundo é você parar. E bem recente, eu estava nesse flow de fazer muitas coisas, de ter muitos projetos, de ter ali um monte de produtos, de estar atendendo uma série de pessoas. E aquilo estava me sufocando, porque eu fazia um monte de coisas, mas, sabe, estava faltando algo, estava faltando algo. E eu disse assim, eu preciso parar, eu vou parar tudo. E aí eu fiquei uns 3 meses, realmente, parei todas as atividades, né? E eu mergulhei para dentro de mim. Eu fiquei ali quietinha, sem fazer nada, só pensando, pensando o que eu quero para mim. Qual é o estilo de vida ideal? O que eu preciso para chegar nesse estilo de vida real, nessa rotina ideal, nessa vida ideal? E aí eu percebi que eu precisava me desfazer de vários produtos, de várias coisas, eu precisava encerrar ciclos, eu precisava começar novos ciclos para poder realmente começar uma nova jornada. E essa foi a melhor coisa que eu fiz. Então, às vezes, a gente precisa usar essas estratégias de parar tudo. Às vezes, não sei, dependendo do teu trabalho, do que você faz, às vezes não é possível parar tudo. Mas dentro das tuas possibilidades, tira um tempo para analisar o que você está fazendo e se perguntar se isso é o que realmente você quer fazer. E se for possível parar tudo, para tudo. Coloca, aqui no Ceará a gente arma uma rede, coloca os pés para cima e fica lá, relaxando na rede. Aí onde você está, eu não sei, né? Você pode aí deitar na cama, colocar as pernas na parede, para cima, relaxar, ficar olhando para o teto, contando carneirinhos, não sei o que você vai fazer, mas é muito necessário que a gente tenha esses momentos. De vez em quando, a gente precisa parar o mundo para que a gente possa continuar. Então, fica aqui esse convite para que você faça esse exercício de entrar dentro de você, de ler as suas linhas, de ler as suas entrelinhas e de fazer a sua resenha sobre você mesmo. Então, quem é você? Imagine você agora como a protagonista de um livro, e esse livro é a sua vida. E aí, o que acontece? Quem é essa protagonista? Todos os detalhes,
Como escritoras, a gente tem algumas técnicas. Quando eu vou escrever um livro, tem toda a parte do planejamento, de imaginar o enredo e de planejar a sequência da história, e tem a parte mais importante da composição do livro, que é exatamente quando você cria os personagens. Então, você cria uma ficha para cada personagem e você coloca nessa ficha todos os detalhes desse personagem. Quem é ele, que idade ele tem, a cor da pele, o jeito do cabelo, como é que ele fala, como é que ele se veste, onde é que ele mora, como é o quarto dele, que problemas psicológicos ele tem, como foi a infância dele, quem são os pais, quem são os amigos, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, qual é o defeito de caráter, quais são as qualidades. Então, construir um personagem é algo muito complexo. É a parte do livro que a gente mais se demora, porque você realmente precisa conhecer aquele personagem para poder escrever uma história onde ele faz parte. E às vezes na história da nossa vida real, a gente não faz essa construção ou essa desconstrução para saber quem é essa personagem, quem sou eu nessa história. Então fica aqui esse convite para você fazer realmente esse exercício. E para a gente terminar esse bate-papo, eu quero te convidar a conhecer os meus livros, eu quero te convidar a conhecer o método Ler, eu quero te convidar a vir fazer parte desse universo de Franci Lima, mas eu quero finalizar aqui fazendo a leitura do último capítulo do livro Elas Voam, que é um capítulo que eu acho muito importante e que toda mulher deveria aqui ter realmente essa reflexão. Eu sempre gosto de chamar as minhas seguidoras, as minhas leitoras, as mulheres que me escutam em palestras e tudo mais, eu gosto de chamá-las de mariletas. E a Marileta, ela tem um significado muito importante que vem desse livro aqui, tá? Deixa eu só achar aqui. Sumiu. Bora lá. E ele vem desse livro aqui, que é exatamente quando eu termino falando um recado para as Marias Borboletas. Nesse livro, eu conto a história de uma Maria, que é aquela mulher que é exatamente essa mulher que eu descrevi aqui para vocês. Essa mulher que fica nesse flow de seguir a vida, de seguir a rotina, fazendo o que todo mundo espera que ela faça. E eu termino convidando as mulheres para deixarem de ser Marias e para ser Marias Borboletas. E aí eu quero ler um trechinho desse último capítulo que diz assim: Sempre amei borboletas, desde a infância. O encanto que sinto quando olho para elas é algo inexplicável. Admiro-as, invejo-as e desejo tudo que tem sua imagem ao mesmo tempo delicada e forte. Eu não sabia por que gostava tanto delas, mas com o passar dos anos e de tanto observá-las, consegui entender a atração que me provocam. São elas que, com sua pequenez, voam alto e alcançam lugares que eu não posso chegar. São elas que, tão frágeis, demonstram a força de recomeçar. São elas que, em sua simplicidade, nos ensinam sobre resiliência e nos mostram que mudanças são bem-vindas e necessárias. Começam como lagartas e terminam com asas multicoloridas planando o horizonte. Deixa eu passar aqui para frente. Quando ela percebe que chegou a hora, apenas entra no casulo, silenciosa, sem gritaria, sem incomodar os outros, sem ofender quem está perto, sem compartilhar seus planos. Apenas entra no casulo e fica lá o tempo necessário até que a transformação desejada aconteça. E quando ela sai, sai tão majestosa e irreconhecível que ninguém é capaz de impedir o seu voo. É sobre isso. É sobre cansar de ser Maria Lagarta e passar a ser Maria Borboleta. É sobre entender as mudanças que precisa e abraçar as transformações. É sobre entrar no casulo e encarar o processo de forma consciente, silenciosa, sem brigas, evitando escândalos, mas disposta, se preciso, a enfrentar o mundo para soltar suas asas. É sobre não abrir seus planos para qualquer um. É sobre estar disposta a encarar seus medos e superar seus limites. É sobre deixar de ser quem você é agora para ser alguém melhor e permitir novos espaços, novas pessoas, experiências e aventuras. O mundo está cheio de Marias Lagartas, mulheres que aprenderam a se moldar conforme os padrões, de acordo com o senso comum.
Estão por aí lutando todo dia, enfrentando a vida, matando um leão a cada nascer do sol, brigando, sofrendo, se conformando com pouco, aceitando nada, deixando passar a vida e as oportunidades. O mundo está repleto de Marias que não acreditam em si mesmas, que desistiram de sonhar, que se conformaram com a vida ruim e difícil, que aprenderam a depender e estar sempre nas mãos de alguém. Marias todas iguais, que não ousam romper as grades, que nem sequer imaginam o mundo do lado de fora, que não se permitem sonhar nem se imaginar com asas. Mas a mudança está acontecendo e eu vejo uma nuvem de Marias borboletas voando em direção à liberdade. Para as que já romperam as barreiras, parabéns. As que estão no processo, sejam bem-vindas. E a você que entra no casulo hoje, força, mulher. A gente te espera aqui fora para voar como uma Maria borboleta. E desse Maria Borboleta surgiu a Marileta. Maria Borboleta às vezes ficava tão grande para eu chamar as meninas que eu comecei a encurtar e acabou virando Marileta. Então hoje é como eu me dirijo às mulheres que me seguem e que me leem. Então fica aqui, Marileta, o convite para você ler esse livro, para você vir conhecer o método Ler, para você vir conhecer melhor o meu trabalho e participar desse grupo, dessa nova geração de mulheres que está aí se descobrindo, que está se conhecendo, que está se lendo e se libertando. Então, eu espero você comigo numa jornada de muitos voos, de muitos e bons e altos voos. Te espero aqui.